Olá, amados, Deus os abençoe, que a graça do Senhor alcance seu coração nesse exato momento, que o Senhor possa trazer a presença doce e maravilhosa dele nesse exato momento que você abre esse vídeo, que o Senhor Jesus se revele para você, manifeste que a presença dele está aí contigo agora, neste momento. Eu venho abrir aqui esse vídeo, eu abri a câmera para começar a gravar, para trazer uma mensagem. A mensagem de que não importa o caos que estaremos vivendo daqui em diante, porque a glória do Senhor também aumentará. Se o caos aumenta, a glória também aumenta. Caos e glória. O Senhor nos promete glória no meio do caos. Então, que a gente não tema, que a gente arregace as nossas mangas, que a gente aprenda a amar a glória do Senhor como nunca antes. Porque a glória do Senhor nos será como escudo, como proteção. Entendam, essa mensagem é para a nação brasileira. Caos e glória. A glória do Senhor nos revestirá poderosamente como nunca antes. Esse vídeo é muito especial para mim, porque eu vou compartilhar um pouco do que o Senhor me disse no final do ano de 2022. E eu guardei essas palavras até esse momento, até o agora. Mas agora, o Espírito Santo me visita e diz: libera, fale. Essas palavras que o Senhor me entregou lá em 2022, elas eram ainda um pouco abstratas para mim naquela época. Mas hoje, ela é muito da nossa realidade. Então eu peço bastante atenção e que o doce Espírito Santo sopre no seu coração, para que você possa ir se abrindo para aquilo que é a mensagem do céu para a sua vida no dia de hoje. Não sejam pegos de surpresa. Não sejam pegos desprevenidos. Não digam que o Senhor não nos preparou. Não digam que o Senhor não nos avisou, pois Ele tem feito isso constantemente, através da boca dos seus profetas. Então vamos abrir os nossos corações para a gente aprender com o Senhor a se preparar para este tempo. Amém? Porque a presença do Senhor será conosco, palpável como nunca antes. Pode prestar atenção nessa palavra, guarda essa palavra, porque ela já começa como raios da aurora, sabe? Raios do nascer do sol, ela já começa a se manifestar. Mas nós viveremos isso. A plenitude destas palavras nós ainda viveremos, como o sol do meio-dia, que não faz sombra. Nós viveremos a completude dessas palavras. Mesmo que hoje, por hora, ela ainda seja como os primeiros raios de sol do amanhecer. Ainda chegará o tempo do meio-dia, o sol do meio-dia, trazendo claridade para toda essa palavra em completude. Então, amém, né? Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Eu preciso liberar aqui que o Senhor tem acendido, tá? Tudo daqui em diante, o que eu for falar é baseado no que o Senhor me trouxe lá no final de 2022, ok? Amém? Então vamos lá. O Senhor tem acendido chamas, tem aquecido corações. É uma espécie de raiar da luz do sol na aurora. Os primeiros raios. São chamas ainda talvez um pouco tímidas, chamas ainda não muito consolidadas, mas já são chamas. Chamas de um avivamento individual. Sim, já está acontecendo. Avivamento individual tem acontecido de forma um pouco mais constante e frequente do que
é comum no decorrer da história. No decorrer da história sempre tem um coração aqui, outro ali, um pouco mais avivado. Mas o que o Senhor está fazendo na nossa nação, no Brasil, é diferente. É diferente. O que o Senhor está fazendo com o nosso povo é um calor a mais, uma frequência a mais e uma quantidade de chamas a mais do que a costumeira no decorrer da história. Sim, estamos vendo o começo de um poderoso avivamento. Ou estamos vendo o que poderá se tornar um poderoso avivamento. Por que poderá se tornar? Porque depende de nós. Depende também da nossa correspondência, é isso que eu quero dizer. Nós não geramos avivamento. Nós não produzimos fogo do Espírito. Mas nós podemos corresponder ao desejo do céu em gerar isso em nós. E se estivermos prontos em correspondência, então o céu virá com resposta, com fogo aumentado em nossos corações. O avivamento vem, Brasil. O avivamento vem, Brasil. Tão certo como o caos se estabelece na nossa nação, também é a glória que crescerá em nossa nação, através de você e de mim. Por isso, nós precisamos estar prevenidos, preparados, joelho dobrado, prostrado, rendido ao Altíssimo, ao único que poderá fazer. Ao único que poderá esquentar essa nação de novo, aquecer essa nação de novo. O Senhor me disse lá no final de 2022 que havia naquela época pequenos focos de incêndio, pequenas chaminhas ainda separadas em distâncias geográficas. Mas que o Senhor estaria soprando sobre essas chamas. As chamas do avivamento individual que começam timidazinhas a pipocar na nação. Um coração avivado aqui, um coração avivado ali, um coração em chamas ali, outro acolá. E assim, mas ainda espalhados timidamente, são os primeiros raios da aurora. O início de um grande avivamento tem um começo discreto, pequeno. Grandioso avivamento está por vir. Respira fundo aí, porque grandioso avivamento está por vir. E o Senhor quer mudar, marcar a nossa nação com essa novidade, com esse vinho novo. Mas é preciso estarmos preparados. Por isso eu faço esse vídeo hoje. Eu creio que por isso o Senhor me trouxe aqui. Ele tem levantado muitos profetas na nação e fora da nação para trazer mensagens parecidas com essa. Eu preciso fazer o que o Pai me pediu para fazer, a minha parte. Por isso eu estou aqui. Mas eu peço para que você faça a sua parte também. Qual é a parte que o Pai tem te dado? Como você precisa corresponder ao que o Senhor tem te entregado? Qual é a sua parte, nação brasileira? Qual é a sua parte? Estejamos de pé para corresponder ao que o Senhor tem nos pedido. Chamas começando timidamente, como os primeiros raios da aurora, do nascer do sol. Ah, mas vem. Isso era em 2022. A onda de fogo vivo, da chama viva, só cresceu e aumentou. Mário, o caos cresceu. De lá para cá cresceu. Mas a glória também. E agora o Senhor, lá naquela época, ele começou a anunciar, e eu libero agora essa palavra aqui para nós também. O Senhor começou a soprar. Ele disse, eu vou soprar sobre essas chamas tímidas e espalhadas, distantes umas das outras. Eu vou dar sopradinhas constantes sobre essas chamas.
E ele começou a juntar chamas. Então um coração incendiado começou a se conectar com outro coração incendiado. E eles estavam falando a mesma coisa. E eles estavam vivendo a mesma coisa, muito parecida. E eles estavam sendo ministrados com coisas muito parecidas. Os corações estavam queimando na mesma chama. E o Senhor começou a juntar chamas que estavam antes distantes. Estão começando a se aproximar. E quando uma chama pequena se junta com uma chama pequena, se forma uma chama maior. E quando se junta com outra chama pequena, vai crescendo, crescendo. O que o Senhor tem para nossa nação é um avivamento que começa individual, que começa timidamente num coração queimando chaminhas tímidas. Mas elas crescem, porque elas vão sendo sopradas pelo Espírito e encontrando outras chamas que também estão vivendo avivamento individual. E assim começa. O Senhor começa a fazer um cenário de glória. Começa a ser construído na nossa nação, no meio do caos, durante o caos. Essa glória que vem e virá, ela não vem para destruir o caos, para acabar com o caos agora não, em breve, mas agora ainda não. Agora essa glória que vem é para nos revestir, para vivermos e aguentarmos e superarmos o caos. Ele me disse que sopraria sobre as chamas ainda distantes, pequeninas, mas ele sopraria e o vento ia unir essas chamas, ia aumentar essas chamas, e essas chamas unidas com outras chamas iam ainda aumentar ainda mais, até que se formasse então um grandioso incêndio incontrolável. Nós temos uma promessa de um avivamento incontrolável na nação brasileira. Eu tô aqui para te ajudar a não deixar você esquecer disso. No meio do caos, eu brilharei a minha glória intensamente. Em vocês, através de vocês, para as nações. É o que o Senhor declara sobre o Brasil. O vento, o Senhor falava, eu vou soprar um vento, e vai ser um vento violento, e papeladas vão voar, e não vai ter como segurar, e muitas verdades serão expostas, verdades de lideranças, verdades de autoridades, verdades em áreas variadas do nosso país. Papeladas, documentos, verdades vindo à tona, vindo a público. Não teria como segurar isso. O Senhor cuida da nossa nação. O Senhor cuida. Nós temos um Deus. Mas neste momento Ele nos chama. Cadê o povo que se chama pelo meu nome? Cadê o meu povo? Cadê a nação que se arrepende e que clama pelo Senhor? Porque o Senhor está vindo para restaurar. Mas Ele quer encontrar um povo pronto, um povo que não foi pego de surpresa, um povo que foi pego orando, de joelhos, preparado, em espírito, protegido e preparado. Ele dizia também, além das chamas, do vento sobre as chamas e do vento sobre a verdade que será, né, espalhada, ele também dizia, esse vento, ele levanta poeira, ele faz o que estava assentado voar e esparramar para todo lado. Isso é caos, queridos, isso é caos, caos vindo sobre a terra, assustador. Poeira voando nos ares, um vento violento que esparrama e espalha
poeira para todo lado, isso é caos. Lembra que eu comecei falando da glória? As chamas, o vento está sobre as chamas também. Por isso as chamas estão aumentando. Mas esse vento também está sobre a poeira, sobre as papeladas sujas, e elas estão voando ao vento. E as poeiras estão subindo. E as poeiras estão encontrando superfícies e sujando superfícies que antes estavam limpas. Agora a sujeira está exposta. A poeira veio para cima. A poeira veio para fora. E sujou tudo. É caos. É caos. É caos. É caos. Mas não se desesperem, porque o Senhor sabe andar no meio da poeira. O Senhor sabe cavalgar no meio do pó. Não se preocupem. Não se preocupem. Estejamos prontos. Estejamos prontos. Junto com essa ação desse fogo, é como se esse vento, né? Melhor dizendo, a ação desse vento, ela é multifuncional. Ela atua sobre o fogo de glória para aumentá-lo. Atua sobre a poeira para expô-la, para expor a poeira, para trazê-la à tona. Mas esse vento também sopra sobre a temperatura do nosso país. E o Senhor lá em 2022 falava, eu vou soprar um vento forte. E a nação vai esfriar. Vai ser um tempo frio. Então, ao mesmo tempo que os corações estão sendo incendiados, a poeira está subindo e vindo à tona, sujeira para todo lado. Entende? O vento sobra nos corações e as chamas aumentam. Esse mesmo vento sopra sobre a poeira e faz ela empoeirar tudo. Cenário de poeira para todo lado. Se você já viu uma tempestade de poeira, você sabe o desespero que é. Mas esse vento, o mesmo vento que assopra sobre o avivamento, sobre as chamas, é o vento que libera causa as dores de parto, o princípio das dores, e a poeira sobe, bagunça tudo, suja tudo, confunde a nossa visão, a gente fica confuso, nossa vista fica embaçada, machucada, os pozinhos entram nos nossos olhos, dói para ver a verdade, poeira, caos. Mas esse mesmo vento, o mesmo vento do fogo, o mesmo vento que está sobre o fogo, é o mesmo vento que está sobre a poeira, é o mesmo vento que mudará a temperatura do nosso país, trazendo um frio. Isso lá em 2022, ele me anunciou isso. Ele disse, vocês vão viver um tempo de frio. Mas é um frio que anuncia uma etapa onde vocês vão precisar estar cobertos. Olha só, lá em final de 2022 eu anotei, o Senhor disse, eu vou mudar e transformar o tempo, o clima, a temperatura de vocês. Vento que levanta poeira, chuvas e ventos muito fortes, que trazem o frio. E o frio, o Senhor me dava um entendimento, será um tempo de se agasalhar, sentir frio e dor nas pontas dos dedos e na ponta do nariz. O frio é o tempo onde a gripe é mais fácil, onde o pulmão fica mais fragilizado, mais cansado, onde o coração fica mais sobrecarregado. O frio é um tempo de desafio para o nosso corpo, de dores, de doenças mais susceptíveis, de desconfortos maiores. Por isso, o frio traz consigo uma necessidade gritante de se agasalhar, de termos camadas sobre camadas, sobre camadas, sobre camadas de proteção. Colocarmos proteção onde não estávamos nem acostumados, nunca pensamos em colocar proteção. Por exemplo, um gorro, uma touca sobre a cabeça. Se é tempo de calor, se é tempo de verão,
A gente não precisa cobrir a cabeça com gorros quentes. A gente não precisa cobrir o pescoço com cachecol, com lã para proteção do pescoço. Nós não precisamos vestir as mãos com luvas. Muitas vezes desprezamos até mesmo as meias dos pés por causa do calor. No calor é assim. No calor, o nosso corpo fica mais exposto, porque não estamos expostos a tanto perigo, a tanto desconforto. Mas no frio, o nosso corpo está exposto a perigos, a desconfortos, doenças, dores. O frio impõe ao nosso corpo necessidades de cobertura sobre cobertura sobre cobertura. Camadas sobre camada sobre camada sobre camada de proteção. E chegou esse tempo. Em 2022, como eu disse, era uma palavra ainda impalpável para mim, difícil sabe? Eu entendia profeticamente, mas eu ainda não sentia na pele do que o Senhor estava falando. Mas agora já estamos vivendo os primeiros raios do amanhecer desta palavra. Não é a palavra em completude ainda. Isso aqui ainda a gente vai ter outras fases onde isso ainda vai ficar mais denso. E eu não estou falando só de temperatura física, que estamos vivendo também. O Brasil também tem vivido ondas de frio. 1, 2, 3, 4. Estamos vivendo ondas de frio, uma atrás da outra. Lugares no Brasil que não viam frio há muito tempo. Cidades que estão acostumadas com frio, batendo recordes históricos de temperaturas negativas que nunca na história aquela cidade experimentou tanto frio. Hoje, agora, neste ano, temos vivido o que lá atrás o Pai anunciou para mim, 2022. Mas ele dizia, no frio, por causa desse vento, é o vento que muda as temperaturas, que faz a temperatura despencar, cair. E a nossa saúde fica susceptível a doenças. O nosso corpo sente dores que não sentia antes. E é preciso vestir camada sobre camada sobre camada de proteção. Porque sem ela nós vamos nos dar mal. Sem ela realmente estaremos em risco. No frio é quando precisamos de mais cobertas e mais proteção, mais camadas de proteção. Precisamos de bebidas mais quentes, comidas mais quentes, mais confortáveis. Precisamos de algo que nos conforte mais. Precisamos de camada sobre camada de proteção, mas precisamos também ingerir aquilo que nos aquece por dentro. Não só aquelas camadas que nos protegem de fora, mas aquilo que a gente ingere para aquecer nossa temperatura de dentro para fora também. E o Senhor continuava dizendo, e vocês terão tanto derramar do Santo Espírito nessa época. Cobertores quentes e bebidas quentes, eu serei com vocês, nada, 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 nada faltará. Aleluia, Senhor. Aleluia pela tua palavra, pela tua companhia conosco. Obrigado pela tua densa proteção. Sabe o que são essas camadas e camadas e camadas e camadas de proteção? No corpo físico é fácil, né? É uma blusinha, é uma jaqueta, é um gorrinho, é uma meia, é uma calça, uma segunda calça. E assim a gente vai colocando camada sobre camada de proteção contra o frio. Mas no espírito, nós precisamos nos revestir, nos vestir várias e várias vezes, várias e várias camadas no espírito. E essas camadas são a própria glória do Senhor, querendo nos revestir camada sobre camada sobre camada sobre camada de glória.
para que aguentemos o tempo do frio. Ele será sobre nós como cobertores, camada sobre camada sobre camada de coberta quente. Mas também será sobre nós como a bebida quente, que desce até o nosso estômago e nos aquece de dentro para fora. Aquece nosso coração, aquece nossos pulmões, nos aquece de dentro para fora, Senhor. Nos aquece de dentro para fora, Senhor. Que a tua presença seja palpável em nossas vidas no tempo do frio. Eu liberei num outro vídeo a palavra de que o Senhor anunciou também sobre a luz do Senhor, as fagulhas que Ele tem trazido para expandir o seu reino, não só no Brasil, mas através do Brasil para todas as nações, para outras nações no nosso continente e fora dele e além dele. E eu vou trazer aqui nesse vídeo também, porque às vezes você não viu os outros vídeos, não viu o short que fala sobre isso, e porque o Senhor está me pedindo para falar essa parte aqui. Então, eu vou liberar isso aqui também. Isso aqui também foi entregue no final do ano de 2022. Mas eu libero hoje. Luzeiro, o Senhor disse. Vou ler, tá? Vou ler para ficar certinho as palavras do Eterno, como ele disse lá no final de 2022. Luzeiro da América Latina, estão tentando molhar a tua lenha, mas agora eu farei vocês explodirem, e tuas fagulhas de fogo vão penetrar as nações deste frio continente. Então, por mais que o cenário seja de frio, um frio que necessita que a gente coloque camada sobre camada sobre camada de proteção, para nos manter aquecidos e protegidos. O propósito do Senhor, na verdade, é inverter o jogo. É nos aquecer tamanhamente. Sabe aquela chama do avivamento interior? Aumentar de tal maneira que haja como uma explosão. E essas fagulhas vão ser lançadas para muitas nações, além da nossa terra do Brasil. Sim, o Senhor tem grandes coisas para fazer através de nós, de mim e de você. Sim, o Senhor tem grandes coisas para fazer através de mim e de você. Como anda os teus joelhos? Prostrados? Porque é hora de clamar pelo cumprimento da palavra do Senhor. Vem, Pai, venha vento do avivamento. Aquece os nossos corações de dentro para fora. Não importando se o frio tem aumentado, se a poeira tem subido, se as coisas têm vindo à tona, se verdades desagradáveis têm vindo à tona, se a sujeira da poeira tem sujado tudo ao nosso redor. Não importa. Maior é o que está em nós, maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O desejo do Senhor é que cresçamos nele e que a glória dele cresça em nós, através de nós. Então, se consagre, dobre os seus joelhos, se prostre, declarando: Senhor, eu creio que o Senhor será a nossa coberta, que o Senhor será a nossa bebida quente, nos aquecendo de dentro para fora. Eu creio que esse vento que sopra não vem somente sobre a poeira. Esse vento que sopra não vem somente para despencar as temperaturas, para trazer o frio. Esse vento que sopra é o mesmo vento que atiça as chamas vivas em nosso coração, nos aquecendo de dentro para fora, começando a construir um cenário de avivamento como nunca antes, unindo as chamas vivas que o Senhor tem plantado nessa terra, para que o incêndio se torne incontrolável e incontestável. É um tempo de avivamento. Durante o caos, a glória vindo como nunca, nunca, nunca antes. Que o Senhor possa te visitar
poderosamente, trazendo esse movimento de glória assustadoramente. Porque você serve um Deus que é vivo, poderoso, eficaz e que muda tudo, de dentro para fora. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós, em nós, em nós, em nós, do que o que está no mundo. O caos vem, a poeira vem, o frio vem. Ah, mas a glória também. A glória também. E ela cresce, aumenta, toma mais força e mais espaço em nós. E vai avançando em nós. Uma proteção interna e externa. É como uma bebida quente que nos aquece de dentro para fora. Mas também é como camada sobre camada, sobre camada, sobre camada. Glória sobre glória, sobre glória, sobre glória, sobre glória. Nos protegendo, nos aquecendo, nos mantendo protegido, camada sobre camada de proteção. Da glória do Senhor. O caos não será vencido com mais caos. O caos será suportado e superado por glória. Camada sobre camada, sobre camada, sobre camada de glória. Sobre glória, sobre glória e mais glória, e mais glória. Até que toda a terra seja cheia da glória do Senhor. Como as águas que cobrem o mar. Conhecimento da glória do Senhor, camadas e camadas e camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de glória sobre toda a terra. Assim como as águas que saem do trono e enchem o templo, começa no tornozelo, mas vem uma outra camada. E agora bate no joelho, mas vem uma nova camada. E bate no lombo, e vem uma nova camada. E já tá batendo no pescoço, mas vem uma nova camada. Camadas e camadas e camadas de glória. Até que não seja mais possível atravessar andando. Até que não seja mais possível permanecer de pé nas próprias pernas. Até que agora, a glória cobrindo toda a terra, como as águas cobrem o mar, um oceano de glória, tomando posse de toda a terra. E caberá aos obedientes remanescentes do Altíssimo mergulhar nesse oceano de glória e sermos conduzidos pelo oceano, das ondas do oceano da glória do nosso Pai. O meu Pai tem se levantado no trono para nos revestir de camada sobre camada sobre camada de glória. Nos revestir da sua própria glória. O Pai nos revestindo da glória dele. Camada sobre camada sobre camada sobre camada e mais camadas e mais camadas e mais camadas. Até que não sintamos mais o frio. Até que consigamos atravessar o caos em plena liberdade de glória em glória, em glória, em glória, em glória, até que o Senhor Jesus retorne, até que vejamos o Senhor na plenitude da sua glória. Então, amados, há uma liberação de um novo tempo, um novíssimo nível, um novo e poderoso, imensurável nível novo de glória dos céus para ser manifestado sobre a terra. E começando aqui no Brasil, há algo novo, sim, porque ainda não experimentamos, por dois motivos. Primeiro, porque o caos está se instaurando ainda. Quanto mais caos, mais glória. Então, o caos está indo e a glória também está vindo. Segundo ponto,
porque muitas vezes nós não estamos posicionados, não estamos clamando, não estamos correspondendo com esta estação. Esta estação é para estarmos preparados, para não sermos pegos de surpresa. Sermos pegos ali, ajoelhados, prostrados, sendo revestidos de glória e glória sobre glória sobre glória. Camada sobre camada sobre camada sobre camada de uma glória incalculável, como nunca vimos antes. Sim, o novo virá e é tempo de clamar por esse novo. Que o Senhor encontre no seu coração um lugar de correspondência para esta palavra, estas palavras. Foi liberado várias palavras aqui com o mesmo centro, né? O mesmo objetivo, mas várias palavras. Guarde no seu coração. Tome posse desse processo. Se entregue. Se renda para o processo de ser revestido por camadas e mais camadas e mais camadas de glória sobre glória do nosso Deus eterno sobre toda a terra, através de nós, de mim e de você. Amém? Em nome de Jesus, para que o Senhor seja conhecido em toda a terra. Aleluia! Esse é o projeto maior, esse é o plano maior do coração do Todo-Poderoso. Que a gente possa participar desse plano, em nome de Jesus. Será um grande privilégio e uma honra, não é mesmo? Então, amém. Que a gente se revista ou se renda ao revestimento de camadas e camadas, de glória sobre glória sobre glória eterna do Pai sobre nós, nos aquecendo como cobertores em dias frios, aumentando a chama aqui dentro de nós, como uma bebida quente que nos aquece de dentro para fora, num dia frio. Aleluia, né? Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Até breve, queridos. Essa palavra é muito especial. Aliás, tudo que o Pai traz aqui, né? Aqui no canal da Escola de Profetas Leões Nazireus é muito especial. Aquele que ouve no Espírito reconhece que é algo muito especial. Então não despreze isso. Não é pela escola. A escola não é nada. A escola não é nada. Mas o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. E o que Ele tem trazido para nós nesse tempo, através da escola, é precioso demais. Não permita que essas palavras caiam numa terra cheia de espinhos, numa terra que não é fértil, numa terra seca, numa terra rochosa. Que essas palavras que têm sido liberadas aqui, em especial essa de hoje, que você está recebendo agora, através deste vídeo precioso, que essas palavras caiam em terra fértil, em uma terra fértil, para que crie raízes, para que brote para cima da terra, seja visível, robusta, produza frutos, flores e perfumes, para a glória do nome do Senhor e para a salvação daqueles que o Senhor está chamando pelo nome. Faça parte disso. Então guarde essas palavras, para que elas sejam prósperas aí dentro de você, em nome de Jesus, pois o Senhor tem algo grandioso para fazer através de todos nós, que estamos aqui recebendo esta palavra. Quantas pessoas não tiveram oportunidade, essa palavra não chegou para todos ainda, mas chegou para você. Corresponda, corresponda. Senhor, a terra do nosso coração é fértil, e as palavras que caem na terra do nosso coração florescem, germinam, crescem e frutificam para a tua glória, para a glória do teu nome e completude da tua obra nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Né? Esse é muito precioso. Nós abençoamos a sua vida, glorificamos ao Senhor e abençoamos esse ministério da Escola de Profetas Leões Nazireus, para que ela seja também uma bênção na vida das pessoas de toda a terra.
Que o Senhor possa falar e fortalecer a cada um de nós que estamos aqui hoje recebendo essa palavra, pois há um propósito da eternidade para que isso tenha acontecido hoje, na sua vida. Que Deus te abençoe. Ore também para que Deus abençoe a nossa escola, esse ministério simples, mas poderoso, cheio do poder de Deus nessa terra, para a glória ser sempre revertida ao Senhor, em nome de Jesus. E o reino continue sendo expandido e se alargando com vastidão, generosidade do reino sobre toda a terra, em nome de Jesus, né? Através da sua vida, do seu coração e dessa escola, em nome de Jesus, que haja multiplicação, cada um de nós. Amém e amém. Glória a Deus.